costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Neste dia 18 de outubro, domingo, é dia do Senhor. E com alegria nós celebramos a ressurreição de Jesus e estamos com você neste programa Manhã de Luz, unidos em oração. Celebramos o Dia Mundial das Missões neste domingo e também eu faço um convite para você a acompanhar conosco a Santa Missa, que será transmitida às 9 horas da manhã no horário de Brasília, no nosso canal do YouTube chamado Padre Alex Nogueira. Hoje também pedimos a intercessão de São Lucas, padroeiro dos médicos, para que ele interceda por nós neste dia que é a ele dedicado. Também nos unimos a todos os devotos da Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schanstatt, que nesse dia 18 de outubro está celebrando a Mãe de Deus com alegria e com devoção. Iniciemos rezando com você e por você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Se assim estamos unidos no amor de Cristo, ouçamos a palavra do Santo Evangelho. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fariseus fazem um plano para tentar apanhar Jesus em alguma palavra e poder denunciá-lo e, se possível, matá-lo. E aqui nós temos uma das armadilhas sobre o imposto que era pago a César, ao Império Romano, se era lícito ou não. Se Jesus diz que não é lícito pagar o imposto ao Império Romano, eles poderiam denunciar Jesus para o Império Romano, porque ele estava sendo subversivo. E agora, se Jesus dissesse que era lícito, os judeus que não gostavam de pagar este imposto ao Império Romano iriam acusar Jesus. Diante dessa circunstância, Jesus pede uma moeda e fala a respeito da figura, a inscrição que está na moeda. De fato, ali está o semblante de César. Aquela moeda, materialmente falando, pertence a César. Está a inscrição dele ali. Agora, todo ser humano tem em si a imagem e semelhança de Deus. Qual é a figura que está impressa no profundo do nosso ser? Qual é a figura que está impressa em nossa alma? É a imagem e semelhança de Deus. Nós somos sustentados em nosso ser por Deus. E assim, a resposta é clara e objetiva. Se em nós está a figura de Deus,
à imagem e semelhança dele, nós sabemos, nós pertencemos a Deus. As coisas deste mundo que nós temos pertencem a este mundo. Aquele dinheiro pertence a César, mas os seres humanos, as almas humanas, pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos dele e precisamos caminhar para ele. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é justo e de direito de Deus. Toda a sua criatura humana, criada com amor divino para o céu, para a vida eterna. Que nós saibamos escolher esta realidade em nossa vida. No profundo de nosso ser está a imagem de Deus, mas às vezes, em nossa caminhada, nós, pelo pecado, denegrimos esta imagem, deixamos esta imagem ofuscada. É claro que nós jamais podemos tirá-la de nós, mas nós podemos ofuscá-la com nossas escolhas erradas, com nossos vícios e pecados. Que neste domingo nós saibamos escolher por Jesus, com Jesus na nossa vida. Nós pertencemos a Ele, a nossa meta é Ele. Com os olhos fixos em Jesus, estejamos com Ele. Dar a Deus o que é de Deus é entregar toda a nossa vida a Ele. Que assim o façamos todos os dias. Rezemos agora as orações deste dia nas intenções que você traz no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste domingo, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e vamos juntos refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste 29º domingo do tempo comum. Neste domingo, o Evangelho que nós queremos refletir é um Evangelho de um conflito. Jesus está aqui sendo, de alguma forma, atacado de forma hipócrita, de forma falsa, pelos fariseus, né? Eles se apresentam a Jesus com elogios, dizendo que ele é verdadeiro e que não se deixa influenciar pela opinião dos outros,
não julga os homens pela aparência, etc, etc, falam, né, tecem enormes elogios para Jesus e então lançam uma pergunta que é uma emboscada, uma armadilha. É lícito ou não pagar imposto a César? Vejam, essa pergunta ela precisa de um contexto histórico para a gente entender. É que na época de Jesus, aquela região na qual Jesus vivia tinha sido tomada e invadida pelos romanos, e é evidente que os judeus devotos sabiam que aquilo era uma ingerência de um poder externo, que eles estavam reduzidos à servidão e, portanto, todos os judeus enxergavam como uma situação de injustiça aquela invasão romana. Todo verdadeiro judeu queria o quê? A independência. A independência do poder romano. Mas, evidente, Jesus não veio para nos trazer uma libertação política. Jesus veio para nos trazer uma libertação espiritual, a libertação do pecado, a libertação do demônio. E os fariseus, hipocritamente, lançam para Jesus uma armadilha, querendo que ele se posicione politicamente. Ou seja, se Jesus responder que se deve pagar imposto a César, então ele é um colaboracionista. Ele está ajudando aos invasores e, portanto, é um traidor. Mas se ele disser que não se deve pagar imposto a César, ao mesmo tempo, ali ele estaria caindo numa armadilha, porque os judeus poderiam tranquilamente apresentá-lo diante de Pôncio Pilatos com a acusação de que, de fato, ele era um arruaceiro, um revolucionário, que estava contra o poder constituído. Então esse é o dilema no qual foi colocado Jesus. Nosso Senhor, aqui, claro, sendo Deus, a própria sabedoria encarnada, Jesus não somente responde de forma magistral à acusação e à armadilha dos fariseus, como também nos dá um ensinamento que irá brilhar ao longo dos séculos e que vai mudar a história da humanidade. Jesus responde dizendo: mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então uma moeda. E Jesus pergunta: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Responderam: de César. Ora, aquela inscrição na moeda, ela era um problema religioso para os judeus. Por quê? Porque a efígie de César, o rosto de César na moeda, era um culto feito a César, porque ele era apresentado ali como divino. É o divino César. E a imagem de um homem, César, que era cultuado como Deus, é uma idolatria evidente. Quando você vai e estampa um falso Deus numa moeda, você está cometendo um ato de idolatria. Tanto que estas moedas não podiam entrar no templo. Todo mundo conhece aquele episódio no qual Jesus entra lá no átrio do templo e vira a banca dos cambistas, né? Dos trocadores de moeda. Por quê? Porque todas as pessoas chegavam com moedas onde havia a imagem de César. E é evidente que os judeus não iam permitir que aquelas moedas idólatras fossem usadas para pagar a doação do templo. Então, não se podia jogar e colocar as moedas romanas com a efígie de César
com a imagem de César no gasofilácio, lá no cofre de doações. Era necessário primeiro passar pelos cambistas, eles recebiam as moedas romanas, davam moedas internas que valiam para o templo, e aí se podia fazer a doação no templo. Então é interessante a gente notar isso, por quê? Porque para nós, para entender esse evangelho, nós temos que nos colocar aqui no contexto histórico para entender profundamente. Jesus está dizendo, vamos lá, de quem é a inscrição que está nessa moeda? É de César. Ao responder isso, os fariseus estão dizendo, é de um falso Deus. Então, Jesus responde, dai, pois, a César o que é de César. Para que vocês querem essa moeda idólatra? Para ficar com vocês? Entrega para César, é dele. E vamos dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, ao Deus verdadeiro, o culto verdadeiro, e César era um Deus falso, e, portanto, o que é que nós podemos dar para um Deus falso, né? Deixa ele lá com os seus ídolos. No fundo, é essa a controvérsia, essa é a saída que Jesus deu, respondendo magistralmente os fariseus, mas ao mesmo tempo também nos dando um ensinamento que brilha ao longo dos séculos. E que ensinamento é esse? É esse que nos interessa, é a parte agora que é mais importante. Jesus aqui está mostrando que nós cristãos devemos sim ser bons súditos do rei. Ou seja, precisamos ser bons cidadãos, para usar uma linguagem moderna. No Estado brasileiro, nós somos cidadãos e devemos obedecer às leis, não é? Essa é a atitude de nosso Senhor Jesus Cristo e esse sempre foi o ensinamento da igreja. Você veja, por exemplo, as cartas de São Paulo ou na primeira carta de São Pedro, né? São Pedro sabia perfeitamente, quando ele escreveu a primeira carta dele, que os cristãos estavam sendo perseguidos. Ele fala do fogo de Roma, que Nero mandou atear e colocar a culpa nos cristãos. Ele faz uma alusão indireta a isso. São Pedro está ali, diante de uma grande perseguição. E, no entanto, este império romano que persegue os cristãos é o poder constituído e São Pedro diz, olha, rezem pelo rei. Porque toda autoridade vem de Deus. Mas onde é que está a autoridade do rei? Ah, aqui é que vem a coisa. Meus queridos, os reis, os políticos, aqueles que são as autoridades civis, eles somente têm poder sobre os nossos corpos. Mas eles nada mandam em nossas almas. Vamos dar a Deus o que é de Deus. Jesus, ao dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está proclamando aqui a liberdade das almas. Por quê? Porque esses poderes civis não mandam em nossas almas. E, portanto, existe sempre uma liberdade interior. Jesus, ao pronunciar esta frase, está dizendo a nós que nós não podemos e não devemos obedecer leis que irão contra a vontade de Deus. A partir disso que Jesus está dizendo, os cristãos morrerão aos milhares. Os cristãos irão como mártires gloriosos para as arenas dos circos romanos, para serem entregues às feras, para serem crucificados, queimados vivos, para dar a Deus o que é de Deus. E negar a César o que não é de César. Não cabe a César o culto como divindade. Cabe a ele a obediência como cidadão. Muito bem. Eu sou cidadão brasileiro. O que eu devo ao governo brasileiro? A obediência dada às suas leis justas, lícitas, boas. Eu devo obedecer como um bom cidadão.
Mas, se o Congresso Nacional, se o Supremo Tribunal Federal, se o presidente da República ou o governador do estado, que seja, o prefeito da minha cidade, se vierem com um pedido de alguma coisa que vai contra a vontade de Deus, vai contra aquilo que é o direito natural, aquilo que são as leis instituídas por Deus na própria natureza da coisa, meus irmãos, nós temos que proclamar a liberdade cristã. A liberdade cristã de saber que não. Os senhores são autoridade constituída, sim, mas a autoridade constituída que não está acima de Deus. E a Deus, o que é de Deus? Veja, foi exatamente falando esta mesma coisa que Jesus está ensinando nesse Evangelho, que São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, nos recorda. Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Convém antes obedecer a Deus. Então, eis aí a liberdade cristã. Podem sim nos levar para as prisões. Eles têm poder sobre os nossos corpos. Mas nenhum poder poderá mudar as nossas almas. E nós continuaremos dizendo não. Não darei a César aquilo que não é de César. Eles podem torturar nossos corpos. Podem nos matar. Podem nos matar fisicamente ou nos matar moralmente, que é a forma como se usa hoje em dia para matar as pessoas, para perseguir os cristãos. Ou seja, a calúnia, a difamação, a perseguição, aniquilar a pessoa politicamente, aniquilar a pessoa com seus direitos de cidadão, difamar. Mas isso é somente aquilo que eles podem fazer. Nós poderíamos aqui dizer, fazendo uma analogia, com aquilo que é o poder que o demônio tem. Os demônios, Deus deu a eles permissão de nos tentarem. Mas tem duas coisas, dois limites. Eles não podem nos tentar acima de nossas forças e nem eles têm acesso à nossa alma. Eles só têm acesso aos nossos corpos. Ou seja, o demônio, ele nos tenta, digamos assim, instigando, cutucando a nossa imaginação, os nossos afetos, mas não tem acesso nenhum à nossa alma. Nós somos livres, interiormente livres nas nossas almas. Pois bem, também as autoridades civis têm, sim, um poder sobre os nossos corpos. Se forem autoridades justas, se forem homens tementes a Deus que nos governam, eles usarão esse poder que eles têm com discricionalidade, com justiça, com bondade. Que coisa maravilhosa quando na história da igreja nós vemos aqueles reis santos e justos que eram verdadeiros pais da pátria, que serviam ao povo. Mas servindo ao povo eles tinham um poder muito limitado. Era um poder sobre os corpos, ou seja, por ordem na sociedade, em uma ordem externa. Mas existe algo que os reis nunca fizeram. Eles não têm poder sobre as almas. E, no entanto, meus queridos, vejam que nós estamos num tempo em que, miseravelmente, os governos parecem que estão cada vez mais querendo ter poder sobre as almas. Sim, porque, ao contrário do que aconteceu na história, nós temos agora uma arrogância do poder civil, onde os governos pensam que agora eles devem educar os povos, que eles têm o poder educacional. Vejam, é importante você notar isso. O poder educacional, o poder de educar, não é um poder sobre os corpos, é um poder sobre a alma. Quando você que é pai, você que é mãe, você vai
educar o seu filho? O seu filho rebelde pode se recusar a ouvir a sua educação e você põe ele de castigo. Mas esse poder que você tem de colocar seu filho de castigo, olha, vai ali, vai naquele cantinho ali e fica pensando no que você fez. Ó, seguinte, não vai ter merenda. Você não vai comer o docinho que eu comprei. Vai ficar de castigo. Olha, tá o programa na televisão que você queria assistir, ou tá o vídeo que você queria assistir, você não vai assistir. Está de castigo. Que poder é esse que você está exercendo sobre seu filho? Um poder sobre o corpo. Você está sendo autoridade civil, por assim dizer. Mas você exerce, como pai ou mãe, esse poder de castigo sobre o seu filho, na esperança de que o seu filho se arrependa e que ele então ouça os seus paternos conselhos e se deixe educar por você. Que ele comece a enxergar. Enxergar onde está o valor, a virtude, o bem, as coisas de Deus. Não é isso que você pai, que você mãe faz? Pois bem, acontece o seguinte, que na sociedade, estes dois poderes sempre estiveram bem distintos, desde que Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nas sociedades que vieram depois de Cristo, as coisas foram organizadas dessa maneira. Os reis cuidavam da ordem externa, da ordem civil, e a igreja tinha o poder verdadeiramente educacional. Era a igreja que, pregando o evangelho, ensinava as pessoas a darem a Deus o que é de Deus. É a igreja que ia transformando os corações e fazendo com que as pessoas obedecessem a Deus. É por isso que a igreja, ao longo dos séculos, foi cada vez mais sendo reconhecida como autoridade, de tal forma que a autoridade de ensinamento dos papas, dos bispos e da igreja enquanto tal, fazia tremer os imperadores. Por quê? Porque o imperador sabia muito bem, o poder que ele tinha era somente sobre os corpos, sobre uma ordem externa. Mas agora, vejam só, meus queridos, que trágico. Nós estamos num tempo em que os governos agora se arrogam o direito de educar os povos. E o que é pior, mais trágico ainda, em que muitos membros da igreja concedem isso. Ou seja, membros da igreja deixam de evangelizar, deixam de educar e querem conceder esse poder a outras instâncias, né? Quem que vai educar agora? Quem vai educar vão ser as autoridades civis, as autoridades internacionais, as autoridades locais. A igreja, então, se vê enfraquecida porque membros da igreja, sim, membros da igreja, às vezes padres, às vezes bispos, às vezes leigos, religiosos, religiosas, terminam se rendendo diante de César e dizendo, sim, César, sede vós a nos educar. Educai-nos, ó César. Quando, na verdade, quem deve nos educar e nos dar o caminho de Deus é a igreja. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero deixar neste evangelho aqui, nessa reflexão, no seu coração, bem marcada uma realidade. Primeira coisa. Em primeiríssimo lugar, você, cristão, católico, você tem que notar. Nós somos livres e ninguém irá nos tirar essa liberdade. Quem nos separará do amor de Cristo? A perseguição? Não. A espada? Não. A prisão? Não. As torturas? Não. Nada será capaz de nos separar do amor de Cristo. Eles podem dilacerar os nossos corpos, mas existe essa liberdade interior, onde é Deus quem é a luz que ilumina nossas almas.
Mas segunda coisa, é importante você notar este poder nativo da igreja e das famílias que, iluminadas pela igreja, educam os seus filhos. Não existe poder civil humano constituído que possa nos tirar esta missão, a missão de nós educarmos os nossos filhos, de nós transmitirmos a fé, os valores cristãos. Não são as autoridades civis quem vão nos dizer o que é que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Não são currículos montados por poderes educacionais, sejam eles municipais, estaduais, nacionais ou internacionais. Existe uma liberdade de Deus. Nós precisamos dar a alma dos nossos filhos para Deus. Você precisa dar a sua própria alma a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. A Deus o culto de adoração em que nós inclinamos nossas cabeças diante dele e aceitamos a verdade que ele nos revela para atender amorosamente os seus mandamentos e as suas orientações. Então, é isso que eu gostaria de partilhar com vocês nesse domingo. Nós compreendermos que, sim, como bons católicos e cristãos, nós precisamos ser bons cidadãos e obedecer às autoridades civis, rezar pelas autoridades civis. Mas nosso Senhor põe um limite nesta autoridade. Até aqui irá a tua arrogância e não além. Não cabe às autoridades civis o poder espiritual. E o poder espiritual que se manifesta de forma bem concreta no culto divino, no ensinamento, na formação, na luz para as nações que deve ser a igreja. E na luz para os seus filhos que deve ser você, pai e mãe cristã. Nós precisamos compreender que não existe nenhuma rebeldia ou revolução em nós colocarmos as coisas na ordem instituída por Deus. E a ordem instituída por Deus é que a Deus o que é de Deus e a César somente e tão somente aquilo que compete a César. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.